Muito bem, estamos de volta com a nossa entrevista especial, conversando com a doutora Ana Cristina, prefeita da cidade de Campos do Jordão. Doutora, é o seguinte, como a senhora é médica, né? Quando a senhora estava lá no bairro atendendo, se eu fosse prefeito um dia eu ia fazer isso. Qual que é a prioridade da senhora para a área de saúde, prefeita? O problema, acho que o principal de Campos do Jordão sempre foi a saúde, né? Realmente a saúde foi muito prejudicada. E como você estava falando lá, uma pergunta anterior sua, se o meu antecessor deixou uma dívida, e infelizmente, quando eu entrei em 5 de janeiro, eu me deparei com uma dívida de 3,5 milhões da empresa de saúde que estava gerenciando a saúde aqui. E a empresa, infelizmente, nos colocou assim contra a parede e falou, ou paga a dívida de 3,5 milhões, nós saímos. E eu não tinha como pagar. Então, infelizmente, a gente teve que romper esse contrato, quer dizer, ela rompeu o contrato, né, por causa dessa dívida, e nós tivemos que contratar outra empresa. Então, essa mudança é muito ruim, né, porque é funcionário, o posto fica fechado aí um dia, o médico muda, o médico não quer mais trabalhar, então a gente teve aí uns problemas, mas que agora nesse 7º mês aí está correndo tudo certinho. A maioria dos postos, ainda tem alguns postos aí que a gente precisa estar regularizando, mas a maioria aí estão abertos, com médico, pronto-socorro também, está tudo certinho. E aí a gente está tendo também um grande apoio do governo do estado em relação ao hospital. E como vocês todos sabem, aqui Campos do Jordão, antigamente, o que não havia de sanatórios aqui para tuberculose. Então, o que a gente tem de prédios bons, bonitos, onde eram abrigados os sanatórios, e depois que a tuberculose ela não acabou, mas de repente diminuiu muito e que realmente não precisamos mais dessas internações, eles se transformaram em grandes elefantes brancos. Alguns viraram hotéis, outros viraram creches e alguns viraram hospitais. E os hospitais, alguns fecharam também, e hoje a gente tem um hospital que o governo do estado nos ajuda muito, tá? Então é mantido pelo governo do estado, e hoje ele é o regional até de Campos do Jordão. Então, se de repente lá em Pinda tiver alguma falta de leito, esse hospital está aqui para atender a população do Vale, porque o governo do estado está nos ajudando. Maravilha. Prefeito, uma pergunta que é básica, eu tenho 2 perguntas para a gente fechar, e a gente faz aos prefeitos, né? Sempre que passa, a gente passa pela saúde e passa pela educação. E a educação de Campos, como é que está? Educação também, né, é difícil, né? Todo começo é difícil de administração, porque mudam-se as pessoas, porque como não é uma continuidade de governo, são pessoas novas que são pessoas de minha confiança que entram, secretárias, as coordenadoras, e as pessoas ali ligadas são pessoas de minha confiança que entram lá para tentar mostrar o seu trabalho, tentar colocar o que pensam da educação. Então, às vezes no começo tem alguns problemas, bate de frente com algumas outras pessoas, com ideias, mas eu acho que devagar, aos poucos, a gente vai conseguindo mostrar o nosso trabalho, né? Então, agora devagar, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo colocar os professores em sala de aula, a falta de professores não existe, a gente conseguiu agora já fazer a compra dos uniformes escolares. Então, acho que devagarzinho também a gente coloca, e a gente está tendo muito assim, parceria com o governo, né, de estado, o próprio governo federal também, então isso é muito importante para o município, né? Tá certo. Prefeita, Pinda tem aí 3.200 servidores, aqui a gente tem quase 2.000 servidores. E por incrível que pareça, essa entrevista aqui foi marcada pelo Daniel do sindicato. Sabe que a prefeitura nunca se dá bem com o sindicato. Como é que está a relação aí com o Daniel Ramos? Eu acho que não tem problema nenhum com o Daniel. Aqui, se tiver, pelo menos ele não está passando para mim, não. Ele não fez nenhuma greve aqui, não. Não, eu acho que só tem uma política para os servidores? O Daniel me conhece não até como candidata, nem como prefeita, mas ele me conhece como servidora pública. Eu sou funcionária, né, da prefeitura, como médica, então a gente sabe que é difícil, mas o que eu falei para ele, o que a gente puder fazer pelo servidor, porque eu também sou uma servidora, a gente vai querer fazer. A gente não deu um aumento salarial, então a gente deu o reajuste aí de 6%, então na outra gestão, que a outra gestão em 4 anos deu 5%, em 6 meses a gente se apertou aqui, nós demos 6%, tá? E a gente pretende todo ano aí rever os reajustes, pelo menos, quem sabe aí um aumento. Houve um aumento também na cesta básica, a gente deu um aumento aí também, e os motoristas daqui, a gente aumentou as diárias dos motoristas, pelo menos a gente fez uma equiparação com mais ou menos o que o Vale paga. Então a gente está tentando valorizar o funcionário, porque ele é muito importante.
né? Então a gente, pelo menos eu acho que a relação com o sindicato, não só com o Daniel, mas com os próprios funcionários, eles estão sentindo que a gente está tentando fazer o máximo possível e eles estão presentes no dia a dia, eles sabem das nossas dificuldades e... O Daniel briga em Pinda aqui não santo, viu? Ele tá tranquilinho, viu? Prefeito, aqui deu para entender o seguinte, hoje a prefeitura é uma grande empregadora, é isso? É a maior empregadora de Campos do Jordão, porque aqui a gente, tendo esse estigma de área de proteção ambiental e não pode construir indústria e não pode ter nada, e infelizmente a maior empregadora é a prefeitura, né? Então nós não temos indústria, a única que a gente tem aí é a engarrafadora de água, que não gera tanto emprego assim como gera a prefeitura. A malharia, infelizmente, agora são pequenas, não temos nenhuma malharia grande, então aí alguns, como se diz, hotéis, os maiores hotéis, mas também não chega ao porte da prefeitura, né? E a gente está com uma certa dificuldade aí, né? Esbarrando em alguns uns empreendimentos feitos e que não estão a todo vapor e que poderiam estar gerando emprego, porque às vezes esbarram em leis ambientais, né? E falar em leis ambientais, prefeito, esqueci de perguntar, que é um tema muito importante, e a situação das casas, habitação? Tá. Então, a habitação, inclusive, já tive uma reunião hoje, a gente tem um grande problema nosso, né? Que com áreas invadidas, áreas de risco, que a gente precisa tirar o pessoal realmente dessas áreas. E temos uma área ali, ainda temos uma área que nós temos desde 2006, que já tinha o outro, infelizmente o meu antecessor já tinha sido notificado que ele precisaria estar tirando o pessoal de uma área. Só que tirando mais e colocando onde? Então, eu solicitei ao juiz aqui de Campos do Jordão, inclusive a gente está aí tentando um alinhamento com o Poder Judiciário, que eu não gostaria de que essas pessoas fossem colocadas na rua. Então, nós já saímos atrás e graças a algumas intervenções da minha própria Procuradoria Jurídica, conseguimos já legalizar 2 áreas e nessas 2 áreas serão construídas 115 casas populares e agora o presidente da República aí liberou a Minha Casa Minha Vida. Então nós estamos aí com uma parceria com a Caixa Econômica e nós vamos construir essas casas aí, e o CDHU também são 40 casas, então eu acredito que umas 150 casas a gente consiga fazer na questão de até o final do ano que vem, para que a gente possa pelo menos tirar dessa área que chama-se área da Cachoeirinha, tá? Tirar esse pessoal e não deixar na rua, realmente levar cada um para a sua casa. Maravilha. Prefeito, eu queria agradecer aqui a atenção, eu sei que o prefeito tem vida agitada, mas a senhora deu um tempo para a gente aqui, se permitir, eventualmente a gente vai estar voltando aqui e nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela atenção. Obrigada a você, obrigada por ter vindo, tá? E obrigada por a gente poder mostrar um pouco ao povo aí do Vale a importância de Campos do Jordão e as dificuldades que nós temos aqui. Tá, ok, muito obrigado. Conversei então com a doutora Ana Cristina, prefeita de Campos do Jordão, que nos atendeu e deu um retrato aí um pouco do que acontece na cidade, não só no Festival de Inverno, mas também no seu dia a dia. Um grande abraço a todos.